Seja bem-vindo, viu? Satisfação é nossa em recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Fádulo, nós sabemos que a diabetes é uma doença ou é vamos dizer assim, um distúrbio silencioso e que boa parte da população brasileira ou mundial não consegue identificar muitas vezes a tempo. Qual que é a importância de se combater ou de se tratar a diabetes no tempo certo nesse cenário mundial? Como que o senhor está vendo esta ação que estamos fazendo para evitar ou prevenir a diabetes? Esse é um grande desafio no mundo todo, viu, Fábio? Porque isso que você falou, de ser uma evolução silenciosa, já existem estudos mostrando que ela evolui de 7 a 8 anos sem diagnóstico. Poxa vida. Então, a pessoa é um pouco negligente também, não é? Claro, se você é irmão de uma pessoa com diabetes, se você tem na família próxima pessoas com diabetes, obviamente você tem que fazer seus exames periódicos, o que uma boa parte da população não faz, principalmente no Brasil, né? E principalmente o homem, que negligencia um pouco a sua saúde, né? Então, a falta de um exame periódico, a falta de o que a gente chama de revisão anual, a mulher brasileira aprendeu a fazer isso, mas o homem não. Eu costumo até brincar um pouco para dizer que o homem aprendeu a fazer a revisão do automóvel, né? Mas a mulher... Por isso, essa é uma das razões. A falta de diagnóstico faz com que a evolução da doença nesses anos caminhe para complicações. Junto com a falta de diagnóstico, nós temos o problema da falta adequada de tratamento. Por quê? A maioria das doenças são tratadas por sintomas. Diabetes não pode ser tratada por sintoma, ela tem que ser por uma meta de tratamento. A meta ideal para que você chegue, para que você previna as complicações, não é? E, infelizmente, realmente é uma doença que preocupa muito no mundo todo, não é? Nós fazemos parte até de nessa mesma linha de um conjunto de países que se reuniu em Berlim em dezembro, não é? Deixa eu mostrar aqui. E foi produzida a Declaração de Berlim. Essa declaração vem de encontro a que os países façam ações para que se faça esse diagnóstico precoce, campanhas que se invistam no diagnóstico precoce. Então, prevenção do aparecimento da doença, prevenção das complicações através de tratamento adequado, acesso a medicamentos, né, adequados, né? Que aqui no Brasil nós caminhamos muito nas décadas passadas, porém, nesses últimos 10 anos estabilizamos e paramos, né? Eu tenho uns dados aqui que são realmente muito preocupantes. Primeiro, o dado assim, principal que foi que o diabetes mata mais que o câncer e o HIV juntos. Olha só, 61,8% aqui no Brasil dos brasileiros diagnosticados com diabetes foi o crescimento nos últimos 10 anos. Passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016, 10 anos depois. A pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, divulgada pelo Ministério da Saúde, revela ainda que as mulheres registram mais diagnósticos da doença. O grupo passou de 6,3% para 9,9% no período, contra índices de 4,6% e 7,8% registrados entre os homens. Por que esse número tão expressivo? Como o senhor falou, só a negligência em si que nós podemos acusar esses números altos, ou de fato a gente ainda não tem ferramental para diagnosticar isso antecipadamente? Nós temos sim como diagnosticar. Então, eu vou dar um exemplo eu fiz parte de um comitê de diabetes do Ministério da Saúde em 2001. Nós fizemos uma campanha em um mês. No março de 2001, nós diagnosticamos
1 milhão de novos casos de diabetes. Foram feitas detecções no Brasil todo. Então, é possível sim diagnosticar. O problema é que é crescente o número. Enquanto você, no mundo todo, as doenças cardiovasculares diminuem, o diabetes sobe. Por que sobe? Pelo estilo de vida moderno. Excesso de peso, sedentarismo e a população está vivendo mais. Ela é caracteristicamente uma doença que aparece pesadamente após os 65 anos de idade. Cada 4 idosos, hoje, 1 tem diabetes, segundo os dados do Vigitel. Isso. E esse número é subdimensionado, porque ele é, do ponto de vista estatístico, errado. Ele dá meia verdade. Ele simplesmente liga numa casa para perguntar se uma pessoa tem diabetes. Não há um exame. Não há um exame. Então, a gente sabe que para cada diagnóstico tem outro indivíduo na família que tem a doença e não sabe. Então, isso são dados mundiais. A Federação Internacional de Diabetes, 2015, já considera o Brasil com 14 milhões de pessoas com dados mais apurados estatísticos. Essa doença hoje constitui um grande problema de saúde pública para os países. A Organização Mundial da Saúde chamou, em 2011, uma sessão na ONU e foi feita uma resolução em diabetes em 2011, para que os países façam programas de controle da doença, de detecção precoce, de tratamento precoce, porque o grande desafio é esse. Se você trata adequadamente, se você faz um diagnóstico precoce, as pessoas não vão para essa complicação que, na realidade, matam milhões de pessoas. Só para você ter ideia, eu sou o chefe do serviço de endocrinologia da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Falando isso para os nossos diretores, né, você tem que convencer o gestor de saúde, você tem que convencer o secretário da saúde do município, do estado, do ministro também, não é? Infelizmente, os gestores de saúde mudam muito pela democracia, né? Uhum. Eu falei, bom, então vamos ver, hoje nós temos um meio computadorizado de saber os níveis de glicêmico dos pacientes. Há 2 meses atrás, de 1.000 leitos que nós temos aqui em São Paulo, no Hospital da Beneficência, 440 eram pessoas com diabetes. Veja só, exatamente igual os dados publicados nos hospitais gerais nos Estados Unidos. 44% dos leitos são ocupados pelas complicações de diabetes. Entendeu? Sim. Este é um tsunami das complicações. Isso custa muito caro. Se esses indivíduos fossem tratados previamente, eles não teriam chegado nessa situação. Além do que, é claro, existe um desconhecimento que vem se tornando um pouco melhor. Como tratar adequadamente, não é? Este é um dos grandes problemas. O profissional, principalmente na rede pública, nas unidades básicas, eles não têm metas de tratamento. Sabe-se que como tratar é assim, mas não é a meta. Eles não têm, o governo não disponibiliza os medicamentos, as ferramentas atuais. Embora eu tenha que considerar que são os países emergentes, os países pobres, o Brasil está muito bem do ponto de vista de distribuição de insulinas. Uhum. Porque hoje em dia, qualquer pessoa com uma receita, você vai numa rede privada, você consegue a sua insulina, que é um medicamento essencial à vida. Se o indivíduo que depende e precisa tomar insulina, não toma, ele morre. Entendi. Então, isso é uma coisa que nós estamos caminhando. Mas, porém, falta muito ainda. E interessante é o seguinte, quando você se fala em novos medicamentos, o Ministério da Saúde, espera aí, isso é caro. Não, não é caro. Não é caro se você conseguir controlar. Existem estudos hoje nos Estados Unidos mostrando que cada dólar que você
investe no bom controle, no bom tratamento, ele economiza 4 na frente. Infelizmente, a gente tem estado conversando com políticos, com o Ministério há muitos anos, né? E a gente tem que convencê-los através de 2 maneiras. Primeiro, pela economia na saúde, né? Que eu acho que é importante, precisa economizar. E também pelo apoio, né? O político ele é muito sensível ao apoio na saúde. Então, é muito importante, porque se você tem 14 milhões de pessoas, você tem 3 na família, pelo menos aí você tem aí 40 milhões de pessoas envolvidas, não é? Com diabetes. Nós estamos aqui numa reunião, qualquer que seja, você perguntar quem tem diabetes na família ou quem conhece diabetes, de 10, 8 vão levantar a mão. Então, é uma doença extremamente prevalente, extremamente frequente. Bom, estamos conversando aqui com o Dr. Fádulo Frais de Filho, que é endocrinologista, presidente da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Dr. Fádulo, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da hereditariedade. A diabetes, o senhor falou da proximidade, inclusive dos familiares, a diabetes é hereditária? Sim. A diabetes tipo 2, que é a doença mais frequente, que compreende 90% de toda essa massa de prevalência, ela é uma doença genética transmitida hereditariamente, né? É claro que algumas pessoas vão falar, espera um pouquinho, nós somos em 4 irmãos, só um que tem diabetes. É que os 4 têm geneticamente diabetes. Porém, aquele que apareceu teve um fator desencadeante. E um dos fatores principais desencadeantes hoje no mundo moderno é o excesso de peso. Então, naquela família que tem gene para o diabetes, a obesidade é um fator desencadeante. Aparece outros fatores desencadeantes, por exemplo, o sedentarismo, o uso de cortisona, que é um medicamento que é usado para algumas doenças, ele pode também desencadear o diabetes. Deixa eu mandar aqui um abraço para a nossa telespectadora Eliana, de São José dos Campos, está dizendo que assiste sempre o nosso programa, está pedindo um beijo para você aí em São José dos Campos, obrigado pelo carinho. A situação inversa, a família que nunca teve diabetes pode ter casos de diabetes isoladamente? Pode, porque não é apenas uma doença genética, ela pode ser uma doença adquirida. Tá. Então, se a pessoa tiver uma pancreatite, a pancreatite pode ser uma pancreatite viral, pode ser uma pancreatite alcoólica, ela pode ser uma pancreatite por uma doença infiltrativa, qualquer doença do pâncreas, pode ser até tumor. Você tem o aparecimento da insuficiência endócrina do pâncreas, que é a falta de insulina, e aí aparece diabetes. O senhor falou sobre o alcoolismo, qual que é o peso do álcool no aparecimento da diabetes, então? No cômputo geral, pequeno. Pequeno. Claro, é evidente, se você tiver um alcoólatra naquela família que ele já é geneticamente diabético, ele vai ter um fator predisponente. Agora, no caso de pessoas que queiram melhorar a atividade física, ela tem um grau de importância maior nesse tratamento do diabetes? Sem dúvida. Os pilares do tratamento do diabetes são medicamentos, atividade física e dieta. Em alguns casos, principalmente no diabético obeso, a dieta e o exercício funcionam melhor que os medicamentos. Olha só. Por incrível que pareça. Então, a atividade física é muito importante porque, você sabe, o diabetes, na realidade, é o acúmulo de glicose no sangue, que não consegue entrar na célula. À medida que você consome mais essa glicose através da atividade física, ele tende a diminuir, tende a melhorar, tende a controlar. Então, além do que, você fazendo atividade física, você está propiciando maior circulação no coração, nas coronárias, nas pernas, que são problemas de de arteriosclerose acelerada, que as pessoas com diabetes não controlada, o seu colesterol, sua glicemia e sua pressão têm, que acabam levando às complicações. Eu queria fazer uma pergunta a respeito das crianças. Nós abordamos recentemente aqui no nosso programa
doenças de adulto em crianças, a diabetes estava nesse contexto. Como é que o senhor vê esse aparecimento de muitos casos de diabetes em crianças, hein, doutor? Na realidade, o diabetes tipo 1 da criança, do adolescente, é uma doença autoimune, né? Ela tem um gatilho no sistema imunológico que ele acaba fabricando anticorpos contra as células, né? Tá. Isto ainda não se chegou a essa conclusão, porém, existem conjecturas, né? De estilo de vida, de poluição, de alimentos, enfim. Mas esta é uma proporção que se mantém ainda, felizmente, dentro de uma... comparado com o diabetes tipo 2, numa proporção menor. Mas é de se considerar isso também. Às vezes a gente pensa, no caso de ser relacionado com a obesidade infantil que também cresceu, tem alguma relação, não? Não, aí que está o negócio. Não necessariamente, mas tem sim diabetes tipo 2 em adolescentes. Já nos Estados Unidos você vê isso, que é uma característica. Bom, olha, eu quero divulgar para vocês, doutor, é o 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, é isso? Quando que vai acontecer esse congresso? Então, ele será no final agora do mês de julho, que vai de 27 até 30 de julho. Tá. Vai ocorrer na Unip, aqui na Rua Vergueira, aqui em São Paulo. Certo. É um congresso dedicado a todos os profissionais da área de saúde que tratam com diabetes. Não só os médicos de diferentes especialidades, o endocrinologista, o cardiologista, o nefrologista, mas também os outros profissionais de nível universitário, enfermeiras, nutricionistas, educadores físicos, poderão fazer sua inscrição e participar do congresso através do nosso site, que é o anad.org/congresso, www.anad.org/congresso. Doutor Fádulo, muito obrigado pela sua presença, é um papo muito gostoso nessa noite. Uma satisfação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.